Olá, amigos do YouTube, amigos do Facebook. Atendendo ao pedido aí de uma assinante do meu canal, eu vou fazer um estudo hoje sobre oração, né? Como orar, a forma de orar correta e a oração que verdadeiramente agrada a Deus. De onde eu tirei isso? Da Bíblia. Se o seu líder, pastor ou diácono ou qualquer aquele que esteja te guiando na sua vida espiritual estiver ensinando diferente disso, ele está mentindo para você, porque eu vou apresentar todos esses estudos com base bíblica e centrado no Evangelho de Jesus Cristo. Primeira coisa que a gente deve saber, a oração que agrada a Deus. Você tem orado corretamente? O modo correto de orar é como? É como Deus deixou explicado na sua palavra, na Bíblia. Se você seguir os ensinamentos bíblicos, você vai orar de acordo com a vontade de Deus. Muito bem. Tiago 5,16, ele diz que a oração do crente é muito valiosa. Ele diz que a oração feita por um justo, ela tem muito poder em seus efeitos. Então quer dizer que aquele crente em Jesus Cristo, a oração dele pode fazer grandes coisas. No Velho Testamento tem até um rei que orou, ele estava condenado à morte, ele orou e Deus o perdoou, ele viveu mais alguns anos. Se você estivesse me assistindo pelo Facebook, né, nos comentários aqui em cima, aqui na descrição, vão estar todas as passagens bíblicas para você conferir na sua Bíblia em casa. Se você estiver me assistindo pelo YouTube, vai aparecer aqui embaixo todas as passagens. É importante que você confira se realmente eu estou falando a verdade. Muito bem. Então quer dizer que as orações do justo, ela pode muitos de seus efeitos, mas para que as suas orações sejam atendidas, ouvidas por Deus, é preciso renunciar aos seus pecados e à vida errada, né? Salmo 66:18 diz que se eu atender à iniquidade do meu coração, o Senhor não me ouvirá. Então, a oração do crente, ela tem poder nos efeitos, desde que ele esteja andando de acordo com a vontade e a vontade soberana de Deus. Muito bem. Jesus, ele, no capítulo 6 do livro de Mateus, né, do Evangelho de Mateus, ele nos ensina como orar. É a oração do Pai Nosso. Não é para ficar repetindo, mas é um modelo a ser seguido, né? E dos versículos 5 a 8 do capítulo 6, ele dá algumas recomendações. Convido você a ler, mas eu vou resumir aqui. Ele fala que não é para sermos como os hipócritas, que ficam orando em pé, para que sejam vistos. Hoje, você que está me ouvindo aí pelas redes sociais, muitos têm postado selfie de oração e de adoração. Isso é hipocrisia, Deus não gosta. Está aqui, ó, no versículo 5 do capítulo 6. Não sejam como os hipócritas, pois se comprazem orar em pé nas sinagogas e nas ruas das esquinas, para serem vistos pelos homens. A sua adoração e a sua oração e a sua adoração com Deus é entre você e ele, né? E ele diz que no versículo 6, né, ele fala assim: entra no teu aposento e fechando a tua porta, ora teu pai que está em secreto. Teu pai que está em secreto te recompensará. Não é para ficar fazendo bonitinho para os outros na sua oração. A sua oração é entre você e Deus. Não tem que ficar tirando selfie e jogando nas redes sociais. Não useis de vãs repetições, né, como os gentios que pensam que por muito falar serão ouvidos. A oração não é para ficar sendo repetitiva, mas é para você contar para Deus aquilo que você tem dentro do seu coração, e Ele vai te ouvir e vai te atender, né? Porque Deus, como diz aqui no versículo 8, fala que porque o vosso Pai sabe o que vos é necessário antes mesmo de vocês pedirem. Então a oração tem poder, tem valor, desde que seja feita de coração, sem querer agradar os homens, mas somente a Deus, sem repetições, e secretamente Deus vai te recompensar. Então, como que Cristo ensina a orar? Ele ensina lá no Evangelho de Mateus, capítulo 6, né? Vamos ver aqui, ele percorre dos versículos, né? Dos versículos 9 até o 13. Essa é a maneira que Jesus nos ensina a orar. Versículo 9, ele diz assim, a primeira parte, né, da oração do Pai Nosso. Portanto, vós orareis assim, Pai Nosso que estás no céu, santificado seja o teu nome. Então, que a primeira coisa a fazer é: Pai Nosso que está no céu. Reconhecer que a nossa posição é de ser humano, pecador, humilde, simples aqui na terra, e que Deus é o grandioso e o todo-poderoso que está lá no céu, né? Reconhecer sempre esse trono, esse reino de Deus, esse poderio que Ele tem, e sempre estar
orando, pensando nisso, que nós não somos nada, somos pó, mas Ele é o Todo-Poderoso, né? Santificado seja o teu nome. O nome de Deus é santo, mas que o nome de Deus seja santificado na nossa vida. Separei um versículo, 2 Timóteo 2,21, de sorte que se alguém se purificar dessas coisas, ou seja, do pecado, será vaso para a honra, santificado e idôneo para o uso do Senhor e preparado para toda boa obra. O crente santifica o nome de Deus através da vida dele, uma vida de abandono do pecado, das coisas do mundo, das maldades do mundo, e aí sim, através da vida do crente, o nome de Deus é santificado. Lembre-se disso, foi o que eu falei lá no começo. Se eu atender a iniquidade do meu coração, o Senhor não me ouvirá. Segunda parte, Jesus ensina a orar assim: venha o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. Né? O que a gente vive no Brasil hoje, já acabou, né? Mas o povo clamando ali para derrubar, para tirar o mandato da presidente Dilma Rousseff, a ex-presidente agora no caso, Dilma Rousseff. E realmente ela foi derrubada. A gente vê nas redes sociais pessoas, eu também costumo postar muito sobre política, né? Derrubar os governos e tal, e tal, e tal. Então aqui ele fala, venha o teu reino. Então quer dizer que o governo verdadeiro na vida do cristão é o de Deus. Mas lá em Romanos ensina que nós não devemos desobedecer às autoridades. Obedecer às autoridades e às leis. Mas, em primeiro lugar, o reino verdadeiro na vida do cristão é o de Deus. Então ele fala, vem o teu reino. É desejar que venha o reino. O milênio, procura lá a minha pregação para o milênio, clica nesse link aqui, ó, e você vai ver que o reino verdadeiro é o reino milenar de Jesus Cristo. E seja feita a tua vontade assim na terra como no céu. Então, a nossa oração, nós temos que orar dessa maneira. Seja feita a tua vontade, Senhor. Essa oração que estão ensinando aí, eu vi vou até citar o nome dele, né? É o R.R. Soares, coitado dele. Ele diz que nós devemos determinar as coisas para Deus, né? Nem Jesus Cristo não ensinou isso. Ele diz que seja feita a tua vontade, Pai. Então, a nossa oração, ela deve ser de acordo com a vontade de Deus, não de acordo com a nossa vontade. Quem sou eu para determinar alguma coisa diante de Deus? Eu sou um pecador, um injusto, um imperfeito, um impuro, né? Sou lavado no sangue de Cristo, mas o meu ser é um ser impuro, impróprio, né? E existem seres muito maiores do que eu, os anjos, por exemplo, que não determinam nada para Deus, mas simplesmente obedecem. Então Jesus nos ensinou, seja feita a tua vontade, Pai, assim na terra, aqui na terra, que seja feito como é feito lá no céu. E nós sabemos que os anjos não pecam e não são desobedientes como nós. Então que a vontade de Deus seja feita na nossa oração e também na nossa vida, para santificar o nome dele. Terceira parte, o pão nosso de cada dia nos dá hoje. Então, o que Jesus ensina aqui? O pão nosso de cada dia é o essencial para a nossa sobrevivência. Essa oração do determinismo, Senhor, o Senhor tem que me dar o que eu quero. O Senhor é obrigado a me obedecer. O Senhor é obrigado a satisfazer as minhas vontades, porque eu te sirvo, porque eu dou o dízimo. Então o Senhor tem a obrigação de me atender. Isso é uma grande mentira. Jesus ensina a nos orar o pão nosso de cada dia. Ou seja, o principal, o básico para minha sobrevivência. É isso que eu tenho que pedir para Deus. Senhor, que não falte o prato de comida na minha mesa. O pão nosso de cada dia, que Cristo quis dizer, é todo o essencial para a sua vida. Uma casa para você morar, mesmo que seja humilde. Roupas para você vestir, mesmo que que não sejam de marca. Locomoção, mesmo que seja o transporte público, mas que você tenha condição de pagar, né? E alimentos, comida que você possa se sustentar, não o mais, não tudo o que o mundo tem a oferecer. Agora, se Deus tiver a vontade de te abençoar, amém. Se Deus te abençoar com riquezas e poder econômico, amém. Mas que isso seja para o reino de Deus, para a glória do reino de Deus, e que você venha ajudar aqueles que estão precisando, né? Então, a oração do determinismo é uma grande mentira e você tem que sair fora dela. E é como aqueles que dizem, de madrugada a fila é menor, quer dizer, vou orar de madrugada e Deus é obrigado a me obedecer. Não, nós oramos e pedimos aquilo que é o básico. E se Deus, na sua imensa bondade, na sua imensa misericórdia, deseja abençoar
pecadores como eu, como você? Amém, graças a Deus, né? E Paulo, em 1 Timóteo 6, 8 a 10, ele diz: tendo, porém, sustento e com que nos cobrirmos, estejamos com isso contentes. Olha o que Paulo falou, né? O maior dos apóstolos, né? O que mais trabalhou, diz que se nós tivermos o que cobrir e o que comer, estejamos com isso contentes. E hoje não, hoje eles querem determinar aquilo que Deus que vai fazer, e principalmente a maioria tem pedido riquezas, né? Dinheiro. E aqui Paulo fala aqui no versículo 9, ó: mas os que querem ser ricos caem em tentação e em laço e em muitas concupiscências loucas e nocivas que submergem os homens à ruína e à perdição. E o amor ao dinheiro é a raiz de todos os males. Então cuidado, né? A nossa oração deve ser para o básico. Nós devemos pedir coisas espirituais, força espiritual para o trabalho, para a vida, para o casamento, para o ensino dos filhos, força espiritual, né? É o que nós devemos pedir. O resto é consequência, se Deus assim desejar nos abençoar. Quarta parte: e perdoa-nos as nossas dívidas como nós perdoamos aos nossos devedores. Deus, o Pai, perdoou tudo para nós em Cristo Jesus lá na cruz. Ele nos perdoou em tudo. E quem somos nós para não perdoar os nossos irmãos, nem que não sejam nossos irmãos, até os nossos inimigos, né? E no próprio passagem de Mateus 6, 14 e 15, Jesus diz assim: porque se perdoardes aos homens as suas ofensas, também vosso Pai Celestial vos perdoará. Se porém não perdoardes aos homens as suas ofensas, também vosso Pai não perdoará. Então, se você não perdoa as pessoas, os seus irmãos, os seus inimigos, seja quem for, Deus também não te perdoa e Deus também não ouve a sua oração. Então, sem perdão, a sua oração não chega até Deus. Quinta parte: e não nos conduz à tentação, mas livra-nos do mal, porque teu é o reino e o poder e a glória é para sempre. Pedir para que Deus não permita que nós mesmos entramos em caminhos tortuosos de tentação, mas que livre-nos disso para pecarmos cada vez menos contra a sua santidade, cada vez mais fazermos a sua vontade. E nem sempre a oração é atendida, às vezes não, né? Nós vemos lá em 2 Coríntios, capítulo 12, 7 a 9, né? Que Paulo ora a Deus. Ele diz ali no versículo 8: acerca do qual 3 vezes orei ao Senhor para que se desviasse de mim, e disse-me: a minha graça te basta. Nem Paulo às vezes não foi atendido. Moisés orou e Deus também não atendeu. Por quê? Se a tua oração não está de acordo com a vontade de Deus, ele não vai te atender. E aqui no caso de 2 Coríntios, quando Paulo ora, Deus permitiu aquele espinho na carne dele, aquilo que o fazia sofrer, para que ele crescesse espiritualmente, para que ele não se exaltasse, para que ele não se achasse mais do que ele é. Então, aprenda a orar de acordo com a vontade de Deus. Continue procurando na Bíblia mais exemplos de como orar de forma que agrada a Deus, e compartilhe esse vídeo para que mais pessoas possam aprender a forma correta de orar. Obrigado, até mais.